Queridos irmãos, a paz do Senhor. Sou grato ao meu Deus por esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite para, junto com os irmãos, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Queridos irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, que é bem conhecido. Livro de São João, capítulo 21. Enquanto os irmãos abrem e procuram, desde já agradeço as orações dos amados irmãos pela minha mãe, mas eu quero que os irmãos continuem orando por ela, que o exame que ela fez realmente constatou um câncer no pulmão dela. E os médicos agora vão fazer a biópsia, né? Para saber se é maligno ou se é benigno. E a minha mãe, ela, desde jovem que é crente, e a gente às vezes fica sem entender, né? Uma mulher já de seus 85 anos, agora veio aparecer. Mas Deus, Ele sabe. Ela está ainda ali no Edson Ramalho. Ontem eu tive que levar uma irmã minha para trocar de turno, que uma fica à noite com ela e outra fica o dia todo. E ontem eu fui levar ela, a minha irmã, para ficar com a minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém, irmão? Queridos irmãos, São João, capítulo 21, o verso 2 diz assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco, e acharei. E lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Vinde-se-lhe Jesus: vinde e comei. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu semelhantemente o peixe.
Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. O 15. Depois de ter comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, a minha está escrita assim, irmão, a sua deve ser de Jonas. Filho de João, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacento meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Aleluia. Tu sabes que eu te amo, disse Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Queridos irmãos, a gente lendo assim a passagem, dá-se até que essa é uma passagem tanto para ceia ou para Páscoa, né? Mas a palavra de Deus, ela é aceita em tempo e fora de tempo. Ela sempre vai para onde ela é direcionada. E nós vemos aqui que Jesus, ele marca um encontro com Pedro. Os irmãos sabem bem da história. Glória a Deus. Que Jesus, ele marca um encontro com Pedro. E os irmãos conhecem bem sobre Pedro. Quem era Pedro? Ou Simão? Porque Pedro, quem deu o nome foi Jesus. Ele era Simão. E os irmãos sabem que na pescaria, quando eles foram pescar e não apanharam nada, Jesus estava na beira da praia e mandaram eles voltarem e jogarem, e eles pegaram o peixe. E quando eles chegam, Simão, quando ele vê Jesus, ele diz: se afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Porque ele viu a grandeza de Jesus. Quem era a pessoa, o senhorio de Jesus? Ele viu o milagre que Jesus fez, ao ponto dele dizer assim: se afaste que eu sou pecador. Aí Jesus vai e disse: muito bem, você é pescador de peixe, mas agora você é pescador de homens, de vidas. Seu nome agora vai ser Pedro. Aí há essa diferença em Simão e Pedro, que eu vou falar para os irmãos, aonde o próprio Jesus é ele que diz: Simão, tu me amas? Ele já lembrando a Simão quem ele era antes. Quem ele era antes. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos sabem que Pedro, ele era o quê? Pescador. O que é que Pedro ele sabia fazer? Era só pescar. Pedro, ele sabia de redes. Se ela se rompesse, ele remendava. Ele sabia as estações dos tempos que era para pescaria. Pedro, ele sabia se o mar estava bom para pescar. Pedro, ele entendia de barco. Isso era a vida de Pedro, né? A vida dele era essa, era da pescaria. Agora ele deixa tudo para seguir a Jesus. Pedro, ele deixa as suas ferramentas, porque aqui eu tenho certeza que quase ninguém não vai deixar o seu emprego para servir a Jesus. Se Jesus dissesse: ei, me segue, vai olhar logo para trás assim e dizer assim: rapaz, eu tenho um bom emprego, né?
Eu tenho um bom emprego. Rapaz, eu tenho uns menininhos em casa. Mas Simão, ele sabia tudo isso aí. Mas Jesus, ele disse: segue-me, que eu vou te fazer, não pescador de peixe, mas sim de pessoas, de vidas. É isso que você agora. Então, o próprio Jesus agora vai se responsabilizar com a vida de Pedro. Que coisa linda, porque quando Jesus ele chama, ele se responsabiliza. Quando Jesus chama, ele supre a necessidade. Quando Jesus chama, ele cura a sogra de Pedro, para não deixar ele aperreado, preocupado, porque ele tinha que seguir Jesus. Aí agora acontece o que os irmãos sabem, porque eu vou fazer uma pergunta aqui: quem não já errou? Quem não errou? Quem não já errou com o Senhor? Errou feio, irmão. Nós temos a facilidade de errar com o Senhor, aleluia, porque eu vou dizer uma coisa: não venha dizer que você é santo demais e dizer que passa o dia sem pecar. Porque a Bíblia diz: se você apenas pensar, você sabe quantos pensamentos, já foi estudado isso, quantos pensamentos existem? Você pensar durante o dia, eu vou dizer até durante segundos, quantos pensamentos vai? Quer dizer, durante o dia, um pensamento tu não pecou, não? Peca. E agora? Aleluia. Então nós, como seres humanos, erramos. Entre um irmão, às vezes dizemos algo que feriu, dizemos algo, às vezes com a esposa, com os filhos, às vezes não é porque a gente quer, mas às vezes sai voluntariamente e às vezes deixa aquela pessoa triste, ainda que aquela pessoa diga que você está perdoado, mas você fica com aquele, como fosse um ar de culpa, dizendo assim: mas rapaz, eu errei, e fica martelando na sua cabeça: eu errei, realmente eu fui falho, realmente eu estou dizendo aqui que eu errei, aleluia. E o próprio aqui Jesus agora, a Bíblia diz que Jesus aparece pela terceira vez naquela praia, aos seus discípulos, pela terceira vez. E eu vejo aqui tão bonito que Jesus faz, irmão Cícero, e o meu pastor, irmão Adriano que está aqui, os companheiros, é que Jesus ele prepara o café da manhã. Jesus ele faz surpresa para crente, viu? Ele vai preparar o café da manhã para falar com você. Jesus, ele prepara o café da manhã, olha. A Bíblia diz que os discípulos agora, Pedro agora, que não sabia mais fazer nada, né? Porque o mestre morreu, não sabe mais o que vai fazer da vida, aí disse: agora eu vou voltar a minha prática antiga, o que eu fazia eu vou falar. Mas Jesus te chamou, rapaz. Há um perigo, irmão, nisso aí. Quando a gente confia demais numa pessoa e não vê mais aquela pessoa, aí fica dizendo: e agora, o que é que eu vou fazer? Continue nessa tua força, ergue tua cabeça, porque Jesus ele vai preparar o café da manhã para você. É coisa boa quando ele prepara. Café da manhã é coisa boa. Café da manhã é coisa boa. Quantas vezes eu vinha da vigília ali da Johnson, que era, hoje é Mumbaba, vinha da Johnson vigília, aí vinha terminar aqui na consagração da mocidade, que era de 6 horas da manhã. Aí eu ficava aqui, gemendo, mas quando a gente se levantava era uma coisa tão boa, Jesus aparecia com a brisa suave aqui, aleluia, aí eu disse: eita, Jesus apareceu com o café da manhã para a gente. Ande, cante, aleluia, Jesus ele faz surpresa, aleluia, Jesus ele é de surpresa. Às vezes você está amargurado, com o coração, um pensamento tão pesado, dizendo, aleluia, trazendo uma culpa que às vezes você não quer levar. Aí Jesus vai e faz surpresa. A Bíblia diz que Pedro diz: eu vou pescar, os outros dizem: também vamos.
A Bíblia diz que quando Pedro vai pescar com os seus discípulos ou com os seus companheiros, passa a noite todinha, irmão. É cansativo, a noite todinha, jogando a rede para lá, a rede para cá, mas a cabeça de Pedro estava só num pensamento só. Aí jogava a rede para lá, a rede para cá, amanheceu o dia, aquela madrugada, aquela brisa suave de manhã. Lá vem os discípulos sem nada. A Bíblia diz que quem vê primeiro é João. Que a Bíblia diz que Jesus, quando chega assim na beira da praia, diz: vocês têm alguma coisa para comer? Pescaram alguma coisa aí? Vocês têm alguma coisa aí? Logo cedinho, os discípulos tudo cansados, a noite todinha, meu Deus. A noite todinha na tribulação, né, irmão? A Bíblia diz que a noite é o choro, né? A noite é o choro o dia todinho, noite de choro, mas a alegria vem pela manhã. A surpresa vem pela manhã. Aí a Bíblia diz que Jesus se apresenta, aí João olha assim e diz: Senhor, é o Senhor. Simão, ele olha assim, fica com vergonha, mas Jesus diz assim: joga a rede na direita. É a direita, não é a esquerda não, irmão, é a direita, viu? A Bíblia só fala de direita, não fala de esquerda não. Aí jogue à direita. Aí, quando jogaram, ele não estava muito distante não. 200 côvados, eu não somei, não fui atrás não, olhar não, mas eu creio que deve ser quase 150 metros por aí. 200 côvados ou menos. E quando eles jogam a rede, é muito peixe. Mas os irmãos, vejam que eles chegaram à beira da praia, viram Jesus. E Jesus perguntou a eles. Aí o milagre já começa a acontecer, porque quando eles voltam, o que é que tem já lá preparado? O café da manhã já está preparado. Eu não sei como foi isso aí, irmão. Eu não sei como foi que fez, mas foi Jesus, ele é Jesus de milagre. Porque a Bíblia diz que quando ele chega, Jesus diz assim: vem comer, já está aqui, ó. É brasa, não era fogo não, era brasinha já, a brasinha. Aquela brasa bem vermelhinha que assa. O peixe já assado e o pãozinho quentinho do lado. Disse: vende. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Eita, que Jesus, ele faz milagre ainda. Aí ele disse assim, olharam assim, disse: oxe, como é que pode? Jesus disse: sentai aqui, olha, tudo está preparado, o café da manhã. Mas esse café da manhã só tem uma pessoa que eu quero conversar cara a cara com ela. Aleluia, glória a Jesus. Porque às vezes, irmão, a mensagem de Jesus, quando ele fala, às vezes ele fala para todos. Todos. Mas às vezes Deus está todos aqui, mas Deus só fala para uma pessoa só. Eu não me esqueço nunca, eu estava aqui ainda era fechado assim. Eu estava aqui, um irmão estava aqui, quem estava ministrando aqui era o irmão Alexandre, o irmão conhece. E os dois irmãos aqui, eu estava aqui, cabeça aqui, só deu tempo para eu pensar. E ele virou para mim e falou, mas ninguém viu. Assim, eu escutei Jesus falando comigo, claramente comigo. E eu olhei assim para a igreja, todo mundo, e eu disse: mas Jesus, quer dizer, Jesus só falou comigo. Porque é eu que estava precisando de ouvir. E quando Jesus, ele marca o encontro, ele fala é coisa boa. Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, o 9 diz assim: quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhaste. Simão Pedro, no barco, puxou a rede. Aí aqui já fala o que aconteceu. Aí disse o 12: disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar quem era,
Porque ele sabia que era o Senhor. Aí Jesus senta os bichinhos tudo lá. Eu agora vou alimentar vocês. O café da manhã está posto. Comam, bebam, saciem aí. Mas a Bíblia diz que quando ele estava comendo, que terminaram, Jesus vira e olha assim, bem para Pedro. Jesus não olha de lado, não. Jesus fita os olhos nos olhos. Jesus olha nos olhos de Pedro e Pedro olha assim. Pedro, tu me amas? Marcos, livro de Marcos, por gentileza, por bondade, se os irmãos puderem, eu vou ler. Livro de Marcos, capítulo 14. Jesus olha para Pedro e diz assim, olha a palavra que Jesus diz. Ele não chama ele nem de Pedro, que Pedro quem chamou foi Jesus para ser pescador de homens. Jesus vira para Simão e diz, Simão, filho de João. Simão era a prática que ele fazia antes, que ele era pescador de peixe, era Simão. Jesus não usa nem o nome de Pedro, ele diz Simão, lembra quem tu eras, Simão. Aleluia. Aí ele disse, tu me amas? Aí ele disse, amo sim. Ele disse a primeira vez, amo sim. Olha o que ele diz. 14 e o 29. 14, Marcos, São Marcos, 14, 29. Acho que é isso. Diz assim, declarou Pedro, convertido. Pedro, não Simão, Pedro, convertido. Ainda que todos o abandonem, eu nunca abandonarei-te. Escute bem. Simão, tu me amas? Ainda que todos te abandonarem, eu nunca vou te abandonar. Aí Jesus diz de novo, Simão, tu me amas? Respondeu-lhe Jesus. Pedro, porém, insistia. Quando Jesus dizia, tu me amas, ele dizia, Pedro insistia, o 31. Aleluia. Pedro, porém, insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum negaria. Jesus estava mostrando para Simão o que foi que ele falou ali. Hein, irmão? O que foi que ele falou ali? Cuidado que às vezes você diz que ama tanto uma pessoa, aí, olha. Eu conheci o irmão que ele disse para mim, rapaz, olha, consideração que eu tenho por você, eu lhe amo. Eu disse, está certo. A primeira pisada que eu der no pé dele, ele só não vai me chamar de santo. Foi dito e feito. Quando o cara diz que me ama, eu vou provar logo ele, se ele me ama mesmo. Eu piso logo ele. Porque o cara que diz que ama, ele tem que amar. Porque Pedro aqui, ele disse com veemência tão grande, Cícero. Ele disse, bateu no peito, olha, todos aqui podem te abandonar, dizer o que quiser, mas eu sou Pedro, rapaz. Eu sou macho. Aí Jesus disse, Glória a Jesus. Está entendendo aí? Aí Pedro disse, aí Jesus disse, tu me amas? Pela segunda vez. Aí Pedro disse, com veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum. Se for necessário, eu morro no seu lugar. Já pensasse que caba usado, hein? Dizer isso para Jesus? Pedro. Eita, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa que tu não sabe ainda. Aleluia. Que Jesus disse assim, ainda
nesta noite tu vai me negar 3 vezes. Mas Pedro, ele estava com uma convicção tão grande, olha, esses discípulos aí, eles podem até fazer, mas eu aqui, ó, e Pedrinho aqui, ó, eu vou até a morte, e se for o caso, eu vou morrer por você. Aí Jesus disse pela 3ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Aí ele se lembrou, o bichinho se lembrou, porque Jesus ele queria ter uma conversa particular com Simão, para mostrar que Simão, o lugar dele não era ali não. Simão, eu te chamei para ser pescador de homens. Aleluia. Tu sabe de onde eu te tirei. Tu sabe aonde foi que eu te tirei. E hoje eu marquei o encontro contigo aqui. Preparei um café da manhã para dizer que te amo, que ainda, aleluia, há jeito. Isso que você está carregando eu vou tirar hoje. Você vai ser liberto e eu vou te dizer, aleluia, que eu preciso de você para fazer a obra. Aleluia. Que coisa linda a gente vê aqui, aonde Jesus ele marca o encontro, aleluia, e deixa tudo certo. Não deixa dúvida nenhuma. Porque se a gente for ver aqui os grandes homens, a Bíblia é sagrada, nós vamos ver que esses homens erraram feio com o Senhor. Erraram, se eu for citar o nome de Davi, de Salomão, de dizer qualquer outro, Moisés, esses homens erraram. Aleluia. E com Pedro não foi diferente. Eu disse que lhe amava de toda a minha vida, eu era capaz de dar a minha vida, mas na hora que Jesus precisou, Pedro correu. Foi o primeiro que disse assim, eu nem conheço, não sei nem de onde é. Olha a palavra de Pedro, que quando disseram, você é um deles, eu vi você. Eu? Você está enganado. Nunca. Eu não sei nem quem é. Não é assim que o povo faz? Quando a gente vai precisar de uma testemunha, isso aí agora vai. Aí disse, eu estou fora disso. Pedro fez a mesma coisa, disse, rapaz, eu estou fora, não me bota nesse negócio aí não. Mas Pedro, ele viu o erro que cometeu, que nós cometemos erro. Estamos prontos para pedir perdão a Deus pelos nossos atos que às vezes fazemos voluntariamente, às vezes não é nem porque queremos, mas Jesus, ele está aqui para nos perdoar. Ele está aqui para nos dar a condição da gente dizer que somos pecadores, somos falhos, mas a misericórdia dele dura para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que Pedro, mas Jesus chama ele de Simão, porque Pedro era aquela prática que ele tinha, né? Pedro era a prática que ele tinha, que ele era Simão, que ele era pescador. Jesus mudou o nome dele para Pedro, para que ele fosse um grande homem, aleluia, onde ele visse o que Jesus estava fazendo, para mais tarde ele fazer a mesma coisa. E quando Jesus ele disse assim, tu me ama mais do que esses, dá a entender várias coisas, né? Como esses, podia ser, lógico que está na Bíblia, eu creio, não vou tirar isso aqui, Deus me guarde. Lógico que quando Jesus disse, tu me ama mais do que esses, eram os discípulos, mas dá a entender que era o quê? Era a sua família, porque ele tinha voltado para Jerusalém, né? Tu me ama mais do que eles? Podia ser o barco dele, as redes que ele voltou à prática. Podia ser, isso tudo cabe, irmão. Isso tudo dá certo. Tu me ama mais do que essas redes aí, rapaz? Que eu disse que não era para tu voltar? Esse barco, os peixes. Aleluia, glória a Jesus. Mas certo que Jesus falou para os discípulos. Que Jesus disse, tu me ama mais do que esses. E ele disse, amo? Acho que eu amo. Você é meu Senhor, me salvou.
Ora, eu estou pronto até ir para a morte, quanto mais não amo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que não poucos dias, passando, o que foi que Pedro fez? Em Atos dos Apóstolos, o irmão conhece. Olha, Jesus disse, você agora vai ser pastor. Você agora não vai ser mais, aleluia, ouvinte. O que eu fazer agora, eu vou te chamar como pastor. Você agora vai pastorear. A sua mensagem agora vai fazer efeito, Pedro. Você agora é uma nova criatura, aleluia. E a Bíblia diz que não pouco, muitos tempos, só uma pregação de Pedro salvou-se mais de 5.000 almas. Já pensou se Jesus não tivesse marcado o encontro com ele ali, irmão? Já pensou se Jesus não olhasse para mim, não perdoasse os meus pecados e não marcasse um café da manhã para me dar força, me dar vigor, me dizer que não te preocupa, perdoados estão teus pecados, siga em frente, vai, porque lá na frente tu vai pregar e muitas almas vai se converter, muitas almas vai se render aos meus pés. Já pensou se Jesus não tivesse marcado esse encontro com Simão? Andicante, aleluia. Jesus é Jesus de surpresa, Deus de surpresa. Você errou, nós erramos, mas Ele está aqui para nos perdoar, para passar o bálsamo dele, o azeite nas nossas feridas. Dizer que Ele ainda é o mesmo, que Ele ainda batiza com o Espírito Santo, que Ele cura, que Ele salva. Você que está precisando desta palavra, não te preocupa, Jesus te chamou, não foi para você ficar pensando que errou, que agora e agora que vai fazer da vida. Não, Jesus, Ele marca o encontro, aleluia, para te dizer que está perdoado e Ele depende de você para fazer a obra, aleluia. Não te preocupa. Aleluia, não te preocupa, porque Jesus, Ele faz surpresa e marca, aleluia, o café da manhã para crente, amém.